Olá, sejam todos bem-vindos ao Baião de 2 Bits, o podcast do Mexido Digital. Esse é o episódio 31. Eu sou o Mike e, como sempre, né, estou aqui acompanhado do Jeff. Grande Jeff, fala aí! E aí, Michael, tudo bom? Belezinha? Beleza, tudo Bora bem? lá. Pronto aí para mais um episódio? Bora lá, vamos lá, 31, né? 31, olha aí. Hoje a gente vai falar aí de umas coisas bem interessantes, né? Eu vou começar lá com o filme da Apple TV Plus, lá, o Passagem. Mais um filmezinho lá daquele estúdio, A24, que tá detonando aí. Você vai falar lá do Intergalactic, que não é uma produção de ficção científica, né? Não. E por último, depois de sexta-feira, né, vamos falar sobre a série do momento aí, The Last of Us, que acabou a primeira temporada. E a gente vai esmiuçar aí as nossas impressões. Aí depois vamos falar um pouquinho do Oscar 2023 também. Um momento aí para falar sobre as nossas impressões aí da premiação lá, né? Uhum. É isso aí. Vamos começar então? Vamos lá. Vamos nessa. Então vamos começar aí com o Bacon no Baião, né? O momento que a gente vai falar mais aí dos posts da semana. Então vamos começar lá depois de segunda-feira, o filme Passagem, né? Igual eu falei, é um filme de 2022. Eu tinha pego para ver ele já tinha algum tempinho, mas acabou que ele passou, né? E aí eu decidi voltar, né, para assistir, porque fiquei curioso mesmo com a trama. E aí o primeiro ponto a destacar é que é mais um filme aí desse estúdio, né, do A24. A gente fez críticas de vários filmes deles, né? E eles têm criado muitas produções interessantes, com o orçamento menor, né? Dando surra lá na galera de Hollywood em termos de custo-benefício, né? Um exemplo disso é o filme que ganhou quase tudo aí no Oscar, né? O Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Aí eu cantei a bola. Pois é. Que foi um orçamento modesto, né? Também para os padrões de Hollywood, para um filme principalmente do estilo dele, né? Mas que surpreendeu todo mundo aí, é o queridinho da vez. Então, só que aqui a história é diferente. Esse filme ele tem um escopo bem menor, né? E mais dramático. Só que eu achei ele bem interessante, né? Porque ele traz luz à questão do transtorno de estresse pós-traumático, né? E o trauma em si, né? A questão da superação do trauma, né? A história você tem uma mulher que ela se alistou, né, no exército, foi lá para o Afeganistão e sofreu um atentado lá, e aí sofreu um trauma cerebral e teve que voltar, né, para a casa dela e se recuperar tanto fisicamente, né, quanto psicologicamente em relação à questão do trauma, né? Ficou com essa questão do estresse pós-traumático. E aí o filme começa nesse sentido, mostrando ela fazendo fisioterapia e tal, tentando superar essas coisas. Aí depois mostra o retorno dela para casa, que aí ela tem um passado ali complicado também com a mãe dela, com o irmão. O irmão é usuário de drogas que está inclusive preso. Então é mais uma coisa, né, que ela tem que lidar. E aí no meio disso tudo ela conhece um cara, que é um mecânico local lá, perto de onde ela mora, que é um cara que também está precisando superar os traumas dele, né? Ele teve um acidente grave e teve sequelas físicas e mentais também para ele esse acidente. Foi um trauma muito grande. Então os dois acabam se atraindo, né, nesse sentido. O filme vai mostrando essa questão de como um relacionamento saudável é importante e pode ser fundamental, né, para as pessoas superarem esses traumas, essas coisas. Então os dois vão meio que um ajudando o outro, né, nesse sentido, dando suporte. Então essa aí é mais ou menos a trama do filme, né? Você tem aí uma produção modesta que acompanha esse escopo. Então assim, não tem nada muito glamouroso no filme, não. É aquela realidade, né, bem
nua e crua mesmo, coisas corriqueiras. E isso, na verdade, ao meu ver, faz ajudar o filme, porque não só casa com a trama, que a trama também não tem nenhuma intenção de ser algo, né, mirabolante, Uhum. e facilita a questão da identificação, né, do espectador, que às vezes você está passando por problemas semelhantes e fica muito mais fácil de se identificar com um personagem que é mais comum, que é mais, né, que é Uhum. mais próximo da realidade. Então, essa parte também eu achei que não subtrai, muito pelo contrário, né? Mas o grande destaque do filme, né, que é uma das coisas que também é uma marca registrada desse estúdio, é o fato eles conseguirem botar nas produções deles atores tarimbados, né, de Hollywood. Eu acho que talvez atraindo por essa questão de você fazer filmes independentes. Todo ator gosta também, né? Ator que não está ali só pelo dinheiro, ele gosta de ter oportunidades de se expressar mais dramaticamente, né? Talvez esse seja o apelo desses filmes desse estúdio. Então aqui eles conseguem também, tem a Jennifer Lawrence, né? Que é uma mega atriz aí de Hollywood, mega estrela. Você também tem o Brian Tyree Henry, que é um outro ator muito bom também, já conhecido por outras produções aí. E a Tem o Trem Bala, né? Que muita gente exatamente. o Atlanta, né? Uhum. Isso. Ele teve lá naquele filme do Brad Pitt, lá, o Trem Bala. Muito engraçado, por sinal, o papel dele. Uhum. E aí a Jennifer Lawrence, ela dá um retorno, assim, né? Ela volta às origens, porque ela começou, né? Foi descoberta num filme bem com esse escopo restrito também, né? Uhum. Filme independente e tal. Foi aí que ela ganhou, né, a vitrine e depois, assim, participou de mega produções, filmes do X-Men, tudo que você imaginar, ela já experimentou. Mas nesse filme ela volta, né, para esse negócio dos filmes com escopo menor. Então ela tem uma atuação muito humana, né, e convincente, né, desse papel aí de uma ex-combatente e a forma, né, como ela lida com as situações e essa dinâmica dela, né? Porque o Brian Tyree Henry faz o papel desse mecânico, né? E ele também tem uma interpretação muito impactante, ele convence demais nesse papel de alguém que sofreu um trauma muito grande e está precisando de ajuda para se recuperar. E os dois têm uma química excelente. Agora, uma química, assim, dramática, porque uma coisa também que é preciso destacar nesse filme é que ele não se rende aos clichês de Hollywood, né? Porque geralmente você vê um filme desse, você fala assim, eles vão se envolver romanticamente. Vai ter que rolar um romance aí. Porque shippar, né? Só que o que acontece, né? Isso aí ia subtrair da mensagem do filme, né? Ia subtrair da questão do foco dele mesmo, que era focar na questão do trauma e de como superar traumas. Então, assim, eu acho que se ele se rendesse a esse clichê, ele ia abrir mão, né, de muita coisa. Eu acho que foi uma escolha acertada, corajosa, que foge dos padrões, mas eles trataram isso de uma forma muito mais inteligente, sabe? Essa questão do envolvimento dos dois, digamos assim. Então, é muito legal isso, também outra coisa a se destacar, né? Então, no final você tem aí um drama muito bom, né, para quem quiser fugir desses padrões de Hollywood. Eu acho que talvez ele não ganhou muita evidência justamente por essa questão dele ser um filme bem independente, com essa cara de filme independente, né? Muito, não tem aquela coisa, aquele glamour, aquela coisa. Quem está procurando isso, quem está querendo algo mais espetacular, espalhafatoso, vai certamente se decepcionar, né? Mas para quem tiver disposto, quem gostar de dramas mesmo e nesse foco no drama humano, né, em si, principalmente aqui, como eu já falei, dessa questão dos traumas, do estresse pós-traumático, coisas que são relevantes e que geram discussões também interessantes. Então, muito legal esse filme, eu recomendo, tá lá na Apple TV Plus, né, para quem quiser assistir, e foi uma surpresa para mim. Então foi bem positivo, né? Assim, mesmo com os desafios de ser um drama e tudo, né? Isso, assim, não é um filme, né, para você fácil. Eu vou ver o filme porque eu quero, né, apesar de que o filme, se você
tem uma mensagem positiva, como eu falei, pela questão de você ver como às vezes você sair de um trauma desse, né, através de um relacionamento saudável é muito mais fácil, né, muito mais simples de superar esses traumas do que tentar fazer isso sozinho. Então o filme ele mostra muito bem isso. E isso eu achei bem legal também, uma mensagem bem bacana que ele deixa no final, né. Massa, massa. Legal, então vamos lá para o post de quarta-feira. Então, tá lá no Netflix, né? Conta aí, que história é essa desse Intergalactic que não é ficção científica? Não, rapaz, então é uma. Ai, cara, então, Pensa num climão grafite, sabe? Grande elenco dublando, sabe? Uma animação linda, cores fortes, uma arte top. Contando a história de jovens adultos em Nova York e. Todos os blings, né? Todos os blings tem. Isso. Só que, bom, antes a gente tem que contar, né, que história é essa, né? A gente vai acompanhar o Jabari, né, que ele teve um relacionamento e tal, algumas coisas aconteceram e ele mudou para um condomínio, os amigos dele, caramba, condomínio não, um condomínio de apartamentos, e um apartamento grande e tudo. Dá pra ver que ele é artista e tudo. Ele mexe com grafites e tudo. E um personagem dele, que é o Mr. Hanger, né? Hanger, né? E aí ele aparece várias vezes na cidade, né? Porque ele grafitou em alguns lugares, tá ganhando um burburinho. E aí ele tem uma proposta para trabalhar numa empresa de quadrinhos, a coisa tá mudando, mas ele, né, solteiro, vai curtindo a vida com os amigos e tal, não sei o que, aí a gente já vem um primeiro alerta, né? Não é apesar de ser uma animação, não é para crianças, a censura é 18 anos. Eita. Porque tem consumo de drogas ilícitas, tem sim senhor, tem checho, tem umas questões e tal. Mas aí um lindo dia ele fica assim, cara, mas tá faltando algo. E aí ele tá pensando na vida, rolou um flashback com a ex, que é a Carmen, né? E tal. E aí ele tá lá pensando sobre a vida, ele deixa quieto, vou dormir. Só que ele não consegue dormir porque tinha uma festa, que já tava altas horas, ele vai reclamar, né, da festa com o dono da festa e conhece a Mildon, que é a segunda protagonista, né? Que é toda vitaminada, cremosa. Então, aí os dois né? Os dois já começam um clima e tudo e tal. E aí pronto, aí eles vão se encontrar de novo e tal. E aí começa aquele, né, um romance e tal. E aí a gente vai acompanhando e, cara, eu vou te falar, o roteiro, a galera, se tinha um roteiro, a galera fumou, sabe, esse roteiro, porque eu vou te falar, cara, é muita viagem e, poxa, o roteiro ficou devendo. Eu juro que eu não queria ser aquele, né, o do coração gelado e tudo. Eu gosto de comédias românticas e tal, essas coisas, tá, eu gosto. Mas, cara, esse aí é lindo, nossa, assim, tem momentos assim, cara, é um ótimo... Visualmente falando, Visualmente, é top. Não, se você tem uma TV, a TV nova, cara, você pode assistir nessa... Nossa, você vai ver aspectos maravilhosos, se fosse um artbook, cara, ia ser top. Mas, cara... Cadê a história, gente? Meu Deus do céu, mas que não história... acredito, você tá querendo me dizer que um filme que tem um Jaden Smith é uma bomba? É uma bomba, e eu vou mais além. O Timothée Chalamet, assim, a Apple não chama ele não, viu? Porque ele fica fazendo comercial na Apple, assim não chama não, cara. Não chama mas mesmo. E o Macaulay Culkin, cara? Que história Aparece é essa dele com tá um nesse personagem filme? também, é engraçado, é um personagem engraçado que conta uma história engraçada. Mas, cara, é rapidinho. E mesmo assim, cara, eu vou contar que tem 2 momentos engraçados no filme. Um deles é com o Macaulay Culkin, que ele fala sobre o amor, que é engraçadinho. Mas, cara, tirando isso, Michael, que clichê, nossa, que clichê, sério.
Você olha assim, sério, gente, tanta, sabe, você vê tanto talento, tanta, sabe, pra isso, sabe, pra isso. Você fica assim, Ou não, tipo, seja, mais uma chance desperdiçada pelo Netflix. exatamente. Aquele momento que o trailer, você não vai ter uma história legal, uma história bacana. Cara, eu fico imaginando, Michael, sério, eu fico imaginando o trabalho que foi fazer esse filme pra isso, sabe? Sabe, Uhum. uma história tão rasinha, tão, sabe, mingau aguado, sabe? Que não nem pega constância, sabe? Eu fico assim, ai, Entendi. gente. É uma pena mesmo. Eu queria bastante, cara. Tem momentos lindos, lindos. Assim, mas Então, como você falou, talvez ficaria melhor só num artbook, né? Em vez é de verdade, numa cara. graphic novel do que num seriado. Com certeza, viu? É uma pena porque, poxa, tem aquela pegada meio Aranha Verso, sabe? Aham. Tem umas partes bem, tipo, grafite mesmo, de rua. Mas, cara, que clichê, gente. Ai, que cansaço. Que eu olhei assim, não, gente, pra quê, meu Deus? Mas, enfim, né? Segue a vida. Eu não concordo com esse 7.4, mas, enfim, não é ruim. Não é ruim, por causa, Pois né? é, né? A nota dele não tá ruim, não. Pois é, mas fazer o quê, né? Tá aí. É, para mim foi uma decepção. Não foi ruim, Entendi. mas também, né? É muito bonito, mas, sabe? É, uma casquinha bonita, mas quando você abre não tem muita sustância, né? Chegando a Páscoa, eu entendo muito. Mas estamos de regime, não precisamos É, pensar nisso. Mas eu acho que falando em casca lembra o quê? Zumbis? E zumbis lembra o quê? The Last of Us, moleque. Então, e aí, como é que foi? O que que tu achou? O que que tu achou? então, post sexta-feira, né? A série do momento, como eu falei antes, The Last of Us, pegou todo mundo aí, pegou o mundo, assim, né, de surpresa aí e arrebatou a galera em geral. Uma adaptação de jogos, né? E olha aí que surpresa, porque geralmente essas adaptações de jogos elas têm virado sinônimo de como você não traduzir, né, um conteúdo, uma história, né, um material de uma mídia para outra. Então, esse não. Esse aí foi uma das raras exceções, né? Então, antes, eu vou dar um breve histórico aí da franquia de jogos, né? Porque afinal de contas o seriado veio de uma franquia de jogos. Então, essa The Last of Us é uma franquia que já teve 2 jogos lançados até agora. Foi produzido, né, por uma empresa chamada Naughty Dog. É um estúdio, né, exclusivo da Sony. Então eles produzem jogos só para a linha PlayStation. O primeiro jogo, né, cuja história foi retratada nessa primeira temporada, foi lançado lá no longínquo 2013 para o PlayStation 3 ainda. Inclusive, a linha de tempo, né, do jogo começa em 2013, né, a pandemia começa em 2013, a epidemia lá. Uhum. E aí a gente tem o segundo jogo sendo lançado já para o PlayStation 4 em 2020. Uhum. Então, 7 anos depois, 7 anos de diferença aí entre os jogos. E é uma série que sempre foi. A Naughty Dog, ela produziu todos os jogos lá do Uncharted, né? A série Uncharted, que inclusive já foi adaptada, né? Para o cinema. A gente fez a crítica aí também no blog, que a história lá do Nathan Drake, que é tipo o Indiana Jones da vida. Só que os jogos deles sempre foram, assim, aquela experiência cinematográfica, né? Se você pegar a série Uncharted, então, bastante foco, assim, na questão visual da história e com momentos interativos ali para ligar essas partes da história. Só que depois que eles saíram da franquia do Uncharted, eles vieram para uma franquia totalmente diferente, que é essa The Last of Us, que aí a parada já é mais pesada. Então, assim, já é um drama mesmo, né? Uhum. É um drama humano e basicamente como é que é a história, né? Você tem aí uma epidemia causada por um fungo, né? Então eles se inspiraram aí num fungo que existe, Cordyceps, que ele infecta
insetos e faz eles, controla as ações deles para facilitar a infecção em outros insetos, né, para se multiplicar. Então eles adaptaram esse conceito aí, como se uma epidemia de fungos atacasse a raça humana? Como é que seria, né, transformasse a gente em zumbis? Porque, ao contrário de vírus, bactérias, os fungos a gente não tem como desenvolver vacina contra eles, né? É extremamente difícil você tratar qualquer infecção por fungos. E são raras infecções, né? Porque até o momento nenhum dos fungos consegue resistir à temperatura do corpo humano, é muito raro. Eles não se adaptaram, mas digamos que haja uma mutação genética em um dos fungos e eles conseguem, né, infectar seres humanos. Então, a história, a trama... E aí, quando acontece isso, você tem um apocalipse zumbi, porque as pessoas são transformadas em zumbis por esse fungo que controla elas, visando essa questão da multiplicação, né, da transmissão máxima da epidemia. Então, o seriado, né, ele é uma adaptação bem direta mesmo do jogo, né? E, para mim, a fórmula para você criar esta, que para mim é o novo padrão de adaptação dramática de jogos, foi a seguinte: em primeiro lugar, você respeita o conteúdo original, tanto que eles chamaram, né, na verdade não é né, é o responsável pela história no jogo, que é o criador da história e diretor dramático do jogo, que é o Neil Druckmann, né, que é um cara famoso lá na Naughty Dog. Então chamaram ele para escrever, participar da criação. Então essa é a primeira coisa, eles respeitaram bastante o material original. Em seguida, você envolver um outro criador, um cara que é mestre nessa questão de adaptar e de criar séries relevantes, que é o Craig Mazin, né, que responsável nada mais nada menos lá pelo Chernobyl, que é considerada uma das melhores séries, né, recentes aí. Então você já tem isso, você tem qualidade, e aí você tem essa qualidade que eu falei já atrás das câmeras, mas você também tem muita qualidade na frente das câmeras. Então você tem aí um Pedro Pascal que está no auge da sua carreira, o cara detonando tudo que faz aí. E você tem a Bella Ramsey, que foi uma escolha muito interessante, né, para interpretar a outra personagem. Então, isso para mim foi o segredo de você pegar fazer isso tudo. E lógico, a produção é muito caprichada, né, naquele padrão da HBO que a gente já conhece aí por Game of Thrones, A Casa do Dragão, esses seriados que eles investiram bastante. Esse seriado também mantém essa mesma qualidade, né? Então, eu achei muito interessante o seriado. E aí, assim, essa questão, né, da epidemia do zumbi é outra coisa a se destacar, né, a epidemia dos fungos. Na verdade, ela é um pano de fundo, né, para a história, porque o foco do jogo mesmo é no drama humano, né, dos sobreviventes e tal, e especificamente do personagem do Joe, né? O Joe é um personagem que no início da pandemia ele perde a filha adolescente, então um cara que fica extremamente amargurado, né? Essa parte é maravilhosa no jogo e realmente, né? E foi muito bem retratado no seriado também. Então ele tenta escapar com a filha e o irmão, só que a filha ele acaba perdendo a filha. E aí você avança aí 20 anos mais ou menos no tempo, e ele tá lá, ele extremamente amargurado, né? Ele virou um contrabandista para poder sobreviver, ganhar a grana dele e se virar. E aí ele e a parceira dele, eles acabam esbarrando, né, numa menina que nesse futuro apocalíptico você tem basicamente uma instituição lá que é a Fedra, que seria como se fossem os militares, o governo estabelecido, né? A única instituição que ainda se manteve. E você tem a questão dos grupos aí. É lógico que você tem, né, os saqueadores, que é aquela galera que vive fora da lei total, né, que é muito comum nesse negócio de pós-apocalíptico aí. E você tem também o grupo lá dos rebeldes, digamos assim, né, que são os de oposição a essa Fedra lá, que são os Fireflies, né? Então, ele conhece, né, ele tem uma amizade lá com uma das líderes desse Firefly, e ela precisa da ajuda dele, da parceira dele, para entregar essa menina, porque ela parece ser imune, né,
a epidemia do fungo. Ela já recebeu uma mordida lá dos bichos, não foi infectada, não desenvolveu a epidemia e tal, a infecção do fungo. E aí ele precisa levar essa menina lá para um grupo lá desses Fireflies que estão lá em um hospital e eles têm capacidade técnica para tentar talvez desenvolver uma cura, né? Então os dois partem nessa jornada aí, né? Os dois saem em busca para tentar deixar a Ellie, né, que é essa menina, lá nesse lugar lá onde o pessoal talvez possa descobrir uma cura. E aí você tem, né, como eu já falei, uma ótima produção, bons efeitos visuais, né, no seriado. E é interessante porque a história toda que eu contei, eles fizeram praticamente idêntica à do jogo. Inclusive, eles reproduziram algumas cenas icônicas, né, em momentos do jogo, visualmente falando. Foi. Então, é uma adaptação extremamente fiel, né, ao material original, mas tem algumas modificações aí que eles fizeram. E, a meu ver, modificações necessárias, porque para mim também, essa é uma outra condição que, inclusive, eu esqueci de mencionar antes, para você ter uma boa adaptação de um jogo. Às vezes nem tudo vai funcionar, né, em outra mídia. Às vezes você precisa fazer ajustes, adaptações. Então, nesse caso, eu achei bem legal, porque eles deram um enfoque maior para explicar o início da epidemia, como que aconteceu, de onde que surgiu, né? E o jogo ele não faz isso, ele dá raras menções a essa questão de como se iniciou a pandemia. No seriado não, eles entram mais em detalhes. E eles mudam algumas características também da própria epidemia em si, né? Porque no jogo a transmissão ela acontece não só por mordida ou ataque de um zumbi que esteja infectado, mas também através dos esporos, porque o fungo ele é assim que ele se reproduz, né? Através desses esporos que ele vai soltando no ar. E aí no jogo também tem isso. E até o momento eles não exploraram isso ainda na série. A gente não sabe se eles guardaram isso para frente, se ainda vai rolar. E eles também dão a entender de que essa epidemia existe uma consciência coletiva do fungo ali. Algo que existe uma unidade central controlando essa epidemia, mas eles não exploram tanto isso e deixa assim oportunidades interessantes, né, para eles falarem mais disso depois, né? Uhum. Então, para mim foram modificações positivas, de resto é uma adaptação bem fiel e eles conseguiram também expandir algumas coisas, né? Tem personagens ali que são bem secundários, talvez, no jogo, que eles conseguiram dar um destaque maior. Tem um episódio que é dedicado a um personagem lá, e ficou bem bacana o episódio, e que é basicamente uma nota de rodapé no jogo, tem uma participação bem pequena, né? Uhum. Então, bem legal a forma como eles fizeram. Aí, no centro disso, você tem a performance do Pedro Pascal e da Bella Ramsey, né? Que são quem interpreta aí o Joe e a Ellie. O Pedro Pascal, né, como eu falei, ele está aí no auge da carreira dele e ele consegue, né, mostrar um Joe assim muito convincente com essa questão do trauma que ele viveu, né, da perda da filha e de como ele inicialmente resiste a se apegar a qualquer outra pessoa, né? E o relacionamento dele com a Ellie começa desse jeito, mas aos poucos ele vai criando um laço, uma coisa forte ali. Ele está muito bem no papel. Ele tem uma semelhança física com o Joe do jogo, né? Mas o que eu achei interessante é que ele consegue dar um toque Pedro Pascal ao personagem. E você tem um personagem que tem uma característica um pouco diferente do jogo, ao meu ver. Ele dá alguns toques dele ali, né? E para meu ver, ele consegue elevar a dramaticidade do material original. E aí, para ele, né, eles fizeram uma escolha um pouco mais ousada, porque no jogo ela é uma criança no primeiro jogo, né? Ela é uma pré-adolescente no máximo, né, se você considerar. Agora na série não, eles já botam uma menina que é uma adolescente mesmo, né? Uhum. Eu acho que talvez isso, para facilitar a escalação da mesma atriz para a segunda temporada, se eles forem já partir para a adaptação do segundo jogo, né?
Mas ela também, da mesma forma, ela se supera no material, ela mostra muita personalidade, muito carisma. Ela se apropria do papel, né, da Ellie e enriquece, né? E não se esquiva dos momentos mais ousados, né? Que algumas coisas que geram polêmica aí, principalmente para quem conhece a questão do lançamento, como foi a recepção do segundo jogo, né? E alguns pontos desse eles já abordam nessa primeira temporada. Então, ela não se esquiva disso, muito pelo contrário, né? Eu não vou falar muito para não dar muito spoiler, mas ela se sai muito bem, né? Então, você tem aí essa série, cara, que o final, né? Falar um pouco do final, algumas pessoas acharam o final um pouco corrido. O que acontece, né? Como eu falei antes também, essa questão da epidemia do fungo é o pano de fundo e o foco realmente desse seriado é o drama. Então, tem muita gente que reclama. Ah, mas faltou zumbi, não teve muito confronto com zumbi, né? E realmente, se você for esperando um Walking Dead, você vai se decepcionar. Se você quiser ver mais a questão do confronto com o zumbi, da questão ali né? Você vai se decepcionar. Isso aí, inclusive, tem, eu acho que episódios inteiros que passam episódios sem eles confrontarem, né? Uhum. Nenhum Só andando. zumbi. Só andando, e às vezes existem confrontos com outros grupos de humanos que são bem mais significativos e destacados na trama do que a questão própria dos zumbis. Então, quem for esperando esse tipo de coisa vai se decepcionar. O final, ele foi rápido, foi um episódio de talvez um dos menores até da temporada, mas eu achei que ele foi direto ao ponto e mais uma vez, ele foi muito fiel ao jogo. Então eles reproduziram até inclusive algumas falas, a forma como o seriado termina é o jeito que o jogo termina, então eu achei que foi bom, foi o suficiente, eles não se arrastaram mais do que precisavam, então eu gostei, né? A questão é que o final é bem polêmico, para quem conhece, não vou estragar, lógico, a surpresa, é um final que gera muita discussão, e aí fica aquela grande questão, né? O que eles vão fazer agora? Porque já foi anunciado aí que, lógico, é certeza que ia ter a segunda temporada, né? Não tem como você fazer um sucesso desse e parar por aqui. Inicialmente eles tinham falado que iam adaptar a primeira temporada do primeiro jogo e depois já ia para o segundo jogo, né? Que o segundo jogo ele começa alguns anos depois aí, né? Da trama do primeiro. Só que eu fiquei na dúvida, viu? Sinceramente, eu acho que talvez, quem sabe, eles resolvam explorar justamente esse espaço de tempo entre o primeiro e o segundo jogo, entendeu? Talvez criar alguma trama, alguma coisa inédita ali para fazer uma segunda temporada. Na verdade, eu acho que isso seria errado, né? A meu ver. Eu estou pensando aqui numa possibilidade assim deles quererem expandir mais o negócio, né? Uhum. E talvez gerar mais temporadas. Até porque, para quem conhece, você está jogando, né? Agora o segundo jogo, você sabe que é um negócio extremamente polêmico também, né? Sim, sim, A sim. trama é uma coisa muito diferente do que você espera normalmente nesse tipo de continuação. Mas, a meu ver, todas as decisões que eles fizeram ali foram acertadas também. Porque você tem uma aula de como contar uma história e principalmente quebrando clichês, né? Destruindo as expectativas, no sentido de falar assim, olha, não existe herói, vilão, né? Não tem esse negócio. E essa série, já na primeira temporada, ela dá uma amostra disso, né? De que essa questão dos valores fica muito ali misturado e o Joe ele toma decisões muito questionáveis. Então, e a segunda temporada acentua isso ainda mais, ela leva lá, né? É verdade. Então fica essa dúvida aí, viu? Não sei se eles vão. Tomara que sim, tomara que eles tenham a coragem e sigam fiéis ao material que eles criaram, né? Até porque a primeira temporada deu certo, então tomara que eles sigam em frente, né? Mas para fechar, né? Eu já falei muito, é imperdível, né? Para quem gosta de drama pós-apocalíptico, mesmo quem não conhece o jogo, para quem conhece é obrigatório, eu acho, e quem gosta, né, do The Last of Us. Mas para quem gosta de drama pós-apocalíptico, é imperdível. Muito bom mesmo.
Eu achei que, cara, é uma história que bom que saiu dos videogames, né? E teve a respeito. Pelas informações que a gente sabe, mas ainda nada muito confirmado, é que eles falaram que é impossível fazer a segunda temporada ser o segundo jogo, né? O que eu acho bom. Então, o segundo jogo deve render mais de uma temporada, segundo a visão eu acho deles. que talvez isso seria o mais certo mesmo. Isso. E enquanto isso, né, a gente vê a confusão que está sendo a pressão em cima do pessoal da Naughty Dog, coitados, né? Para fazer o 3, né? É. Aí. E aí vamos torcer que, né, Vamos ver. prevaleça o amor pela história, né? Que eles estão Isso. mantendo isso, né? Eu acho que, né? Isso, e tomara que não vire uma situação meio Game of Thrones também, né? Porque você Isso. começa a adaptar um negócio que ainda não chegou ao fim, e aí, às vezes, a série vai adiantar coisas que ainda não foram pensadas pelo próprio criador ali, e a gente já viu no que isso pode dar, né? Exato, Game of exato. Thrones foi uma amostra negativa nesse sentido. Então, espero que eles consigam manter essa mesma fórmula aí que eu falei no início, né? Eu acho que, como você mencionou, assim, que bom que eles trouxeram do jogo, mas o fato do jogo ter um foco muito na história, eu acho que facilitou. É diferente de você pegar um jogo que o foco é mais ação, que não tem tanta história ali por trás e adaptar, né? Você tem que preencher muitas lacunas. Nesse caso, não, você já tinha uma história consistente, né? Então, eu acho que foi uma escolha perfeita para fazer essa adaptação, essa transição mesmo para um seriado. E ainda bem que fizeram para um seriado e não para um filme, né? Porque Isso, tem nossa, não tem muito como. conteúdo para você jogar fora ali no filme, né? Você teria Sim, que aparar sim. muita coisa. E seria uma perda pro espectador, né? Sem dúvida, né? Exatamente. Que bom, eu fico feliz porque eu sou um grande fã aí da franquia de jogos. E aí, mais The Last of Us é sempre bom, né? Ah, sim, 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 não, mas e com respeito, né? Com respeito, Isso. aí é bom demais, né? Então, para mim, né, esse é o novo padrão de adaptação dramática aí de jogos que a galera vai ter que seguir, vai ter que se medir com ele aí. Complicado. Complicado, Mas complicado. é isso aí. Então vamos lá, vamos seguir. Agora a gente vai falar um pouco aí, né? Vamos fazer nossos comentários sobre o Oscar 2023. Eita. Então, eu tenho algumas coisas também que eu assisti, né, a cerimônia. Uhum. Mas eu vou deixar a maior parte aí dos comentários para o nosso correspondente, o sapatinho verde de plantão, que estava lá no tapete vermelho, né? Não, não, eu juro que, pô, eu acho que eu chaparia a cara no tapete. Será que a Lady Gaga ia correr atrás de mim? Você Eita, perguntar olha se aí. estava tudo bem? Eu não sei, eu acho que não. Acho que não, acho que não. Mas fala aí, Jeff, o que que você achou? Você que foi o nosso correspondente aí do Oscar 2023. Cara, eu acho que um pouquinho de contexto, né? Acho que a primeira coisa é que, bom, o Oscar foi no domingo e o final do The Last of Us também foi no domingo, então a galera teve um pouquinho de concorrência, né? Então, não sei É, se coincidência ou não, a duração, né, do episódio ter sido tão curta, talvez, não sei, eu acho que não. Mas Eu o acho que próprio Oscar eu achei que foi mais curto dessa vez. Você foi sentiu isso também, também? Eu achei que eles também deram uma senti. economizada, eles apresentaram 2 prêmios ao mesmo tempo, então. E eu É, achei positivo, porque se arrastava demais Não, antes, né? isso, é porque é aquela coisa, nossa, o Oscar é muito bom. E o pessoal tava refletindo na audiência, né? Que Uhum. não, o pessoal queria uma coisa mais dinâmica, que tivesse Isso. mais eco, né? Tivesse mais representabilidade. E, claro, né? O elefante no meio da sala, né? Que é o problema do Chris Rock e o Will Smith, né? Eu acho que Uhum. foi um Oscar estranhamente muito pasteurizado, de certa forma, até certo ponto, meio controlado. Eu acho que também um nervosismo, né? Ficou muito Aham. aparente, né? Então, o anfitrião foi o Jimmy
Kimmel. Kimmel. Cara, nossa, eu não acho ele engraçado. É assim, raro. Inclusive, ele levou alguns foras na piada dele. Aquela piada que ele fez com aquela indiana lá, nossa. A Kamala, nossa, Eu... como é que é? Kamala Land, né? Cara, nossa, cara, eu olhei assim. Ai, cara, eu olhei assim, não, gente, não. Foi altos momentos assim. E também a transmissão. A Camila Morgado, eu acho, coitada, ela ia falar um negócio e sempre cortava, né? E a menina lá falando, minha primeira Olha, vez. eu sempre detestei a interação brasileira nos Oscars. Eu não consegui gostar de nenhuma até hoje, assim. Isso desde a época de Rubens Sebald Filho. Polêmica. Mas assim, é porque o Rubens Sebald Filho ele sempre é aquele cara muito sapatinho verde, então ele detestava qualquer coisa que não era. Que isso? Não era. Então assim, você também é sapatinho verde, mas você tem uma mente mais aberta. Eu me sentindo agredida. Você tem uma mente mais aberta. Aí, né, você pensar aí, nossa, tanta gente que eles já inventaram aí de botar nesse... E as interações são sempre terríveis. Então, dessa vez, felizmente, era só nos intervalos, né, que eles entravam lá para falar alguma besteira. Sim. Eu acho que nisso aí, eu acho que a galera ainda não conseguiu o timing. Até José viu que a gente já teve, né, bicho? Já. ou passando por aquele... Não tem como opinar, né? Que é ótimo. Exatamente. Mas eu acho que aí brilhou outras transmissões, né? Com o do PH. Eu acho que outros canais também conseguiram fazer uma coisa que eu acho que juntou mais aquela interação, expectativa, história, que muita gente não conseguiu acompanhar tudo, né? Mas já falando da cerimônia, cara, realmente o grande campeão realmente foi tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Que ao mesmo tempo não, ao mesmo, né? Só que, cara, assim, eu vou ser sincero, muita gente não gostou do filme. Eu conheço muita gente que não gostou do filme. Eu vou te falar, minha esposa ela achou o filme meio zoado, assim. E algumas coisas eu concordei com a crítica dela, no sentido de falar assim, eu não achei que era pra tudo isso não, sabe? O Oscar, por exemplo, melhor atriz, eu não achei justo ir pra Michelle. Eu gosto demais dela, respeito demais ela como atriz. Sim. Mas ao meu ver, por exemplo, no Tigre e o Dragão ela fez um papel muito melhor do que nesse. Sim. E não foi reconhecido naquela época. A academia tem muito disso, né? Tem. Ela, às vezes, ela dá um Oscar, não é pelo trabalho agora que a pessoa está ganhando, mas por coisas do passado, reconhecimento da carreira. Isso. Você vê aconteceu isso com o Scorsese. E às vezes ela não dá prêmio para as pessoas que merecem ali só porque o cara já ganhou demais. Sim, como aconteceu o Tom Hanks lá no Náufrago. Sim. Já tinha ganhado 2. Então, assim, eu acho que foi um desses momentos aí. Eu acho que foi muito na onda, aquela coisa, e algumas coisas foram meio forçadas, assim. Melhor atriz, eu acho que por exemplo, eu assisti o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, assisti o Fabelmans e eu achei a Michelle Williams até melhor do que a Michelle Yeoh, pra você ter ideia. Então... mas eu mesmo assim, eu daria pra Kate. Pois é. Eu daria pra Kate, porque realmente... Só que ela já tinha mais 2, né? Então, 3 é demais. Daquele Tar lá, né? Aquele filme, a mulher entregou a alma no filme. Foi. Ela faz tipo assim, realmente você vê uma pessoa que tem uma gana, uma vontade, mas também vai passar por cima se precisar. E, né, então é muito interessante mas teve bons momentos também. O Brendan Fraser ganhou lá a Leia, né? Teve um momento... Gostei também. Teve um momento tocante com o John Travolta, né, coitado, que com aquela dificuldade para fazer a homenagem, né, para os que se foram. Teve aquele momento que eu fiquei triste, que foi o melhor filme internacional. Foi para... Não é que é ruim, não, muito pelo contrário. Eu gosto muito do Nada de Novo no Front, mas estava torcendo para a Argentina, 1985, mas não deu, né? Não deu para ver A Menina Silenciosa também. É outro que eu não sei, não tenho ideia.
Mas não posso opinar, né? Mas o Nada de Novo no Front, poxa, foi ele Também recebeu algumas premiações, né? Mais exatamente, foi uma boa técnicas, mas surpresa. recebeu. É um filmaço, eu recomendo assim. É um filme bem pesado, bem triste, mas, cara, é um filme, eu acho que, antes de tudo, muito importante pelo que a gente tem vivido, né? O que Hong Kwan, poxa, aquele momento quando ele reencontra, não encontra entre aspas, né? O Harrison Ford, que os Harrison dois se Ford, pô, foi abraçam lá, legal, o pô, foi cara. legal, foi legal, foi bacana, foi Foi legal. bacana. Ele estava bem mais empolgado que o Harrison Ford, né? Mas foi Sim. bonito o momento. Harrison Ford sendo Harrison Ford, né? Bem Então, ranzinza. bem ranzinza. Mas realmente eu acho que porque todo lugar ao mesmo tempo, eu acho que ele tem umas características que realmente não é para todo mundo. Lembra que eu tinha comentado isso? Não é para todo Isso. mundo. Algumas coisas não ressoam tanto para algumas pessoas. Uhum. Algumas pessoas vão ficar, ok, né? Também o melhor documentário, o pessoal deu pro. Polêmica isso aí, hein? Porque Não, esse Nalvani aí, ele parece que tem muito esqueleto no armário, esse cara aí. Parece que é tem também. extremista, racista, não sei o quê. Tem um passadinho, mas é que nem. Isso é meio normal, né? Uhum. Assim, qual é o mal, qual é o mal menor, né? Eu ainda Uhum. vou ver o filme e. Vamos ver, né? Inclusive já é uma dos petiscos. Mas, no mais, eu acho que teve os ignorados, né? Eu acho que o Top Gun, Agora, o Top Gun, ele ganhou só, acho que mixagem de som, né? que Top foi, Gun Maverick. foi pouco, Que foi então mas foi bem justo, porque eu achei foi que o som justo, do não, filme é super, excelente. nossa, pelo Eu menos acho isso, né? que o de efeitos especiais não podia ter ido para outro se não fosse o Avatar 2. Sim, Acho que isso também aí foi foi muito justo. justo. E eu gostei demais de animação ter ido pro Pinóquio, né, do Del Toro. Sim, Eu gostei demais desse Pinóquio aí. A gente tem a crítica aí no blog. Quem não assistiu tem que ver. É uma animação belíssima com uma história muito comovente, né? sim, sim. E assim, e que bom que não o do Elvis na boa. Não. Eu Que bom que não perdeu, achei. sabe? A Nossa, o melhor Tom Hanks está irreconhecível naquele filme. melhor fotografia, por exemplo, poxa, foi de Nada de Novo no Front, mas Império da Luz, o pessoal realmente tem alguma. Mas aí já meio que parecia forçado, o Tar. Uhum. Tem umas coisas muito interessantes, mas eu acho que Nada de Novo no Front. Eu acho que foi também justo, sabe? Uhum. Então, assim, olhando no macro, eu achei que foi um Oscar mais balanceado, né? Ele deu Sim. aquelas esnobadinhas, né? Uhum. O próprio meu Deus, o irlandês, os Ah, Banshees, o os Banshees Banshees, de Inisherin lá. isso, ele, né? Foi Ganhou o grande. nada praticamente, né? Foi a surpresa, né, da noite. É. Mas no mais, cara, eu acho que foi um Oscar que ele tentou mandar uma mensagem de estamos sendo mais Isso, eu inclusivos, né? achei. Eu achei só que eles É, pesaram a mão em alguns momentos foi por conta algumas disso. coisas. Algumas premiações eu achei que Acho que acabaram exageraram. exageraram por conta desse negócio aí da inclusividade. Mas eu acho que no frigir dos ovos, eu também concordo com a sua visão de que eles mais acertaram do que erraram. Também achei, também achei. Então, fechamos aí a nossa análise com o nosso correspondente aí, Jeff, que estava lá no tapete vermelho. Então, Bom, vamos quem lá, vamos dera. seguir em frente. Vamos lá para os petiscos, né, que é o momento final aí do episódio, que a gente vai falar um pouco aí do que está por vir, do que a gente está assistindo, o que vai pintar em breve aí no blog, né? No meu caso, eu terminei de ver a série lá da Nova Vida de Toby, que é uma minissérie lá do Star Plus. A crítica já sai na semana que vem. Bem legal aí, eu gostei. Polêmica em alguns pontos, mas eu vou discutir mais quando a gente for falar aí. Tem a novelinha lá que eu tô vendo, Falando a Real, que é do terapeuta lá.
vai chegar no final, na sexta-feira que vem, tem mais 2 episódios para sair. Então, em breve também vai pintar aí a crítica. Tem uma nova série do Apple TV Plus com um mega elenco, né? Que é Extrapolations aí, que ela é uma série sobre a questão dos efeitos climáticos, né? E várias histórias aí diferentes, né? Que retratam esse assunto num futuro aí não tão distante. Então é bem interessante, com um mega elenco essa Extrapolation, vamos ver. E tem a série lá, né, sobre a depressão, grande depressão lá, a crise lá da década de 30, que é a 1923, que está aí na minha fila também para eu ver, né? Essa aí é da Paramount Plus. E você, Jeff, quais são os seus petiscos? Não, encabeçando tem o Navalny, né? Que é realmente É esse documentário polêmico aí que a gente mencionou, polêmico, né? exatamente. Ele tem os seus problemas. Ele tem alguns méritos, né? Mas ele tem uns problemas. Tem uma agenda também, né? Como o pessoal diria, né? Como uma pessoa complexa, né? E é uma situação complexa. E a Rússia é um país complexo, né? Temos Loucos por Justiça, que é um filme que eu queria resgatar, que é um filme de suspense e ação, né? Que eu acho que, poxa, vale a pena. Tem a Operação Fortuna, Rules of Girl, né? Que é uma. E eu tava vendo, na verdade, chama Esquema de Risco, Operação Fortune no Brasil, Isso. né? Esquema de risco, perdão. Lá no Exatamente. Netflix. E tem Conexões, né? Que é a serinha que tá indo, que parece tá bem promissora, né? Que tem uma galerinha que eu gosto, que vai ser bem legal. Tem uma surpresa, que é o School Spirits. Achei o argumento interessante, que são os espíritos que se reúnem numa escola onde e eles só podem ir no espaço da escola, sabe? É interessante, aí tem um mistério de uma menina foi morta e é uma desses espíritos, e ela quer entender como é que ela morreu e tudo e tal. Tem o Mandalorian, terceira temporada, né? Que tá indo, né? E agora começou o Ted Lasso, né, cara? Que promete ser a terceira última. temporada. E Olha promete aí. ser a última. Promete ser a última. E Isso foi aí uma agradável surpresa, né, da Apple TV Plus. foi. Eu achei corajoso esse lance. A gente pode negociar aí o passe. Aí o Michael, a gente vê aí como é que a gente vai fazer, mas Aí. tem essas aí, novidades, beleza? Beleza. É isso aí, meu cara. Então, mais uma vez, né, chegamos ao final de um episódio 31. Muito obrigado aí para todos que estão nos ouvindo, apoiando o trabalho. A gente sempre lembra que isso aqui é uma expansão lá do Mexido Digital, que está lá no blog, né, mexidodigital.com.br. Quem puder ver nosso conteúdo lá também, pode deixar comentários, críticas, sugestões. A gente está sempre aberto aí. E esse podcast vai estar disponível nas principais plataformas, né? Spotify, Amazon Music, Pocket Cast. E é isso aí. Vamos seguir em frente aí, né? Muito obrigado, Jeff. Valeuzão e vamos que vamos. Isso aí. Até a próxima. Um abração.